Nossa aula de hoje é essa aqui, gente, ó. Dá uma olhada aí. Tranquilo? Estão vendo aí? Vou ampliar a imagem. Aí vou sumir da tela e vocês fiquem atentos aí. Beleza? Qualquer coisa, pergunta aí. Tá bom? Muito bem, vamos avançar aqui. Dá uma olhada aqui, gente. Vou ampliar a imagem. Nós temos aqui o nosso mapa da América Latina. Vamos colocar o mapa mundi primeiro, certo? Está aqui, ó, mapa mundi. Tranquilo? Esse é o mapa dos acontecimentos da história do Brasil, que está aqui na América Latina, ligado com os acontecimentos lá do mundo europeu. Beleza? Lembra Portugal, né? Península Ibérica, metrópole da colônia Brasil. E as relações que vão acontecer agora nessa aula. Eu ampliei a aula em cima do seu conteúdo para você ter uma noção. Por quê? A gente já estudou vários desses assuntos. Vamos colocar tudo aqui dentro. Beleza? Concentra aqui. Muito bem, então nós temos aqui a América Latina nesse período, que vai receber nomes aí como Novo Mundo, certo? Vamos colocar aqui. Tem essa linha aqui, que ela foi estabelecida entre as duas monarquias absolutistas da Península Ibérica. Lembraram? Portugal e Espanha. Todo mundo sabe que essa região é composta desse pessoal que está aqui, ó. Nós chamamos de nativos, silvícolas, população não branca, ou índios, como nós conhecemos. Lembra? Índios pela determinação daquele senhor navegante, tá? Que veio comandando as esquadras espanholas. Lembra o nome dele? Cristóvão Colombo. Ele achou que tinha chegado aonde? Às Índias. Por isso, índios. Repetindo sempre a fixar na memória. Todos vocês sabem disso, mas vai que tem alguém que esqueceu, não viu essa aula. Tranquilo? Muito bem. Então, essa população vive espalhada por essa região aqui. Beleza? Sociedades tribais. Os nativos chamam a região, essa região à minha direita, aqui, ó, no litoral do Oceano Atlântico, de Pindorama. Curizada, o que é Pindorama? Segundo os nativos, seria um lugar mítico, seria um lugar, um paraíso para os nativos, que estão fugindo do quê? Dos problemas que estão dentro do interior do continente. Então, estão migrando para cá e se movimentando nessa área do litoral aqui. Quem são esses nativos? Os Tupi-Guarani, que estão na área de baixo aqui, ó, na área do sudeste aí, beleza? Pindorama. Tranquilo? Um paraíso. Também chamado de Terra das Palmeiras. Porque o litoral brasileiro, quando você vai à praia, você vê uma grande quantidade de coqueiros, palmeiras. Beleza? Aí a explicação de Pindorama. Os portugueses, os espanhóis que chegaram primeiro aqui, chegaram primeiro e tomaram posse, colonização. Outros passaram por aqui, certo? Chineses, vikings, fenícios passaram. Eles tomaram posse e chamaram essa região de Novo Mundo. Tranquilo? Novo Mundo. Eles viviam onde? No Velho Mundo. Esse é o quinto continente conquistado pelas chamadas navegações portuguesas, espanholas, europeias. Então, essa é a região aqui, ó. E especificamente os portugueses vão chamar a região que eles encontram, que eles vão fazer a conquista, estudado também como descoberta, de primeiro Monte Pascoal, lembra? Era época de Páscoa, 22 de abril, lembra? Abril, Páscoa, então Monte Pascoal. Depois eles vão chegando mais perto e percebem que essa região aqui é uma ilha, Ilha de Vera Cruz. E percebe que não é uma ilha, é uma terra gigante, ó, Terra de Santa Cruz. E aí os nomes vão acontecendo no processo histórico. Pindorama, Terra dos Papagaios, até chegar àquela conotação clássica, linguística que você aprendeu em literatura, em geografia, por derivação do quê? Da madeira, em cor de brasa, Brasilis, então vai ser chamada de Brasil, terra do pau-brasil. Muito bem, esse é o cenário. E você sabe que essa linha tem nome, olha o nome da linha aqui, ó. É o Tratado de Tordesilhas. Por que chama Tordesilhas? Porque foi na região de Tordesilhas, vamos chamar de uma cidade de Tordesilhas, na Espanha, nessa data aqui, ó, 1494, que foi feita uma divisão.
Olha, eles pegaram e falaram, ó, gente, daqui para cá é meu, daqui para cá é seu. Quem fez essa divisão, você já sabe. Vamos colocar os nomes aqui. A coroa espanhola e a coroa portuguesa. Eles dividiram o mundo, ou o que eles iriam, preste atenção, futuramente encontrar entre eles. Dá uma olhada aqui. Vou voltar na tela aqui, ó. 1494. Cristóvão Colombo chegou na América Central achando que tinha chegado nas Índias, em 1492. Então, eles já sabiam que possivelmente o navegador genovês chamado Colombo tinha chegado em outro lugar e não nas Índias. Então já começaram a fazer o quê? Rapidamente um acordo para dividir. Isso aqui é meu, isso aqui é seu. Olha a data. Em 1492, 2 anos depois, nasce o tratado. Já tinham outros tratados. Bula intercoeteira no ano anterior. E o Brasil só vai ser encontrado, descoberto, achado, conquistado em 1500, bem antes do Tratado de Tordesilhas. Beleza? Então é assim que tem essa história, você já viu. Nós já vimos juntos toda essa matéria. Resuminho aqui de um capítulo inteiro nessa fala aqui. Tranquilo? Avançando aqui. Bom, então nós temos aqui, olha, esses chamados países hoje, na época chamado de monarquia. Já estudamos aqui, ó, monarquia francesa, certo? Onde que está a França ali? Monarquia inglesa, e aí nós temos uma outra região que é a Holanda. A Holanda vai aparecer agora e ela representa um novo eixo comercial, um novo centro de acontecimentos, que é aquela região dos chamados Países Baixos. Tranquilo? Vamos fazer a comunicação dessas monarquias absolutistas aqui em direção aonde? A nossa nova terra aqui. O que nós vamos estudar nesse período aqui, nessa fase? A ocupação dessa região, América aqui Latina, principalmente o Brasil, exploração da colônia e depois, em outras aulas, a expansão territorial. E um dia vão encontrar o quê? Ouro nessa região. Nessa aula aqui, ó, nós já estudamos a história do Brasil até hoje. Está vendo a linha aqui? Ó? Fiz uma linha bem... Fiz não, né? Copiei da internet. Aqui nós temos, ó, as caravelas, que é o período de conquista, né? A chegada aqui dos chamados portugueses e espanhóis. Olha a data ali, ó, 1494, estão chegando. Quando os portugueses chegam no Brasil, ó, 22 de abril de 1500, conquista do Brasil. De 1500 a 1530, 1533, nós temos... Diga. Aceita o Giovanni, acho que ele caiu. Vou aceitá-lo lá. Beleza, valeu. Você aceitou já, professor, valeu. Valeu, Giovanni. Gurizada, então nós temos aqui ó, o período pré-colonial. Que período que é esse, gente? Aquele onde não tem o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Carambola. Vamos avançar rapidamente aqui. Vou voltar aqui na nossa estrutura. Aí. Nós temos o período pré-colonial, chamado assim, porque não tinha o quê? Uma colonização. Era um período de exploração. Beleza? O que é que os portugueses estavam fazendo nessa região do Brasil? Nessa pequena parte litorânea. Estavam explorando, olha aquela imagem de período pré-colonial. O que tem ali? A madeira pau-brasil. Quem é que está fazendo essa exploração? Portugueses. Quem eles usam para fazer isso? Os nativos. Beleza? Exploração. Tranquilo? Nessa fase aqui, quem chegou? Português e a Companhia de Jesus. A igreja chega junto, lembra? Só que tem um detalhe. Tem algumas regiões, como, vamos pegar aqui, a Inglaterra, a França e outros aí, ó, que eles questionam por que é que os dois, Portugal e Espanha, dividiram essas terras e estão explorando, como se eles fossem os únicos donos. Eles sequer tomaram posse. É nesse período que começa a nossa matéria, as chamadas invasões estrangeiras europeias ao Brasil. Eles vão invadir outras regiões, mas nós estamos estudando o Brasil. Quem invade? Quem vai chegar aqui e vai começar a atacar essa região aqui? Ingleses, franceses e holandeses.
Quem é que vai fazer colônia aqui? Franceses e holandeses. Ingleses não vão fazer colônia no Brasil. O que eles vão fazer? Atacar os navios, roubar aqui as chamadas feitorias. O que é isso? Aqueles galpões que fazem à beira do litoral brasileiro para guardar o que? A madeira e drogas do sertão. Mas os ingleses nunca fizeram uma colônia. Quem faz colônia? França e Holanda. Tranquilo? Então é nesse período, 1500, 1530. Por causa desse processo de invasões, e Portugal ficou com medo de perder essa terra, o que ele vai fazer? Colonização. Nós já estudamos que ele manda para cá, lembra? O primeiro administrador do Brasil. Lembra? Maurício, lembra? Lembra o nome dele? Alguém lembra? Martins Afonso de Souza. O primeiro. Ele traz aqui algumas pessoas e vai se estabelecendo. Ele sabe que 200 pessoas não conseguem colonizar o Brasil. E o que ele faz, então? Ele muda o contexto. E aí nós temos o quê? Uma nova forma de fazer administração portuguesa no Brasil. Nós estudamos essa matéria chamada de capitanias hereditárias. Olha aqui, ó, já no período colonial. Tranquilo? Vem aqui, você tem uma flechinha, ó. 1534, várias capitanias hereditárias. Nós estudamos que 2 deram certo, lembra disso? Aquela lá em cima, na região nordeste de Pernambuco, pela proximidade com a Europa, pela produção da cana-de-açúcar, pela terra boa ali. Tranquilo? Na parte de baixo, na região sudeste, nós estudamos também, aulas anteriores, está gravado para vocês aí, a chamada Capitania de São Vicente, que um dia vai ser o quê? A capitania, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Por que ela deu certo? É nessa região que faz o processo do quê? Das chamadas entradas e bandeiras, onde aqueles bandeirantes portugueses, eles vão buscar o quê? Drogas do sertão, eles vão encontrar os nativos e vão trazer para fazer o quê? O trabalho da exploração da madeira no litoral. Mas o objetivo maior deles era o quê? Encontrar metal precioso. Tranquilo? Facinho, né? É nesse período aí que nós vamos ter, então, durante as capitanias hereditárias, que o governo muda. Não deu muito certo, só 2 de 14, 15 capitanias, só 2, está errado. Então, eles dividem e vão criar os governos gerais. Nós já estudamos, olha aqui, ó. Está vendo embaixo aqui? São 3 governos gerais, lembra? Tomé de Souza, lembra isso aí? Duarte e o... Qual que é o outro? Mendes Sá. Esses 3 governadores, durante o período deles, que vai acontecer a nossa matéria de hoje, chamada Invasões no Brasil, durante o quê? Os governos gerais. Quem invade? França e Holanda. E vão fazer o quê? Colônias do Brasil. Essa é a matéria. Nós estamos bem aqui, assim, ó, no período colonial, em 1530. Nesse período aqui, 1520. Tranquilo? É aqui nessa fase. Você vai estudar toda essa matéria um dia aí para frente. Vamos avançar aqui, gurizada. Assim como nós temos acontecimentos da linha histórica, tem pessoas aí que fazem parte desses acontecimentos. Por que a gente estuda pessoas? Porque naquele período nós temos o quê? Uma monarquia absolutista. Quem faz o processo de acontecimento são os reis. Lembra? Aula passada. Eles têm o quê? O poder centralizado na mão deles. Então, nós vamos estudar algumas dessas pessoas. E vocês vão lembrar. É importante decorar o nome deles? Não. Eles estão no processo histórico. Mas você vai tendo o quê? Uma afinidade, uma relação de visualização e de o quê? O nome na sua mente. E você vai aprendendo dessa maneira. Tranquilo? Fácil? Então, eu coloquei um quadro, uma moldura com o nome dessas pessoas. E você vai ver, vai ler no seu conteúdo, na sua apostila e vai avançar aqui. Muito bem. Nós temos esse cara aqui, ó. É um rei, ó. Francisco I da França. Ó. Absolutista. Vamos passar um pouquinho para cá. Nós temos o outro rei, Henrique I da França. O que esses reis franceses têm a ver com a nossa matéria aqui? Lembra? É a França que vai invadir o Brasil. Então vamos entender que esses reis aqui, eles têm um problema. Qual que é o problema deles? Presta atenção. Dentro da França,
nós temos pessoas descontentes com duas situações. Atenção, descontentes com a religião, lembra? A religião católica, e com a religião e com a política naquele período. Século XVI, beleza? Matéria que nós vamos estudar, matéria que já estudamos, são as chamadas reformas protestantes. Lembra? Calvino, Lutero, lembra desses dois protestantes? Eles estão dizendo o seguinte, que a igreja católica precisa mudar. Ela tem algumas coisas que não cabem mais nesse tempo, que são as explorações do comércio da fé, as questões dos problemas que envolvem a sexualidade naquele período. Lembra? Já estudamos isso. Dentro da França, nós vamos ter agora os movimentos de ideias protestantes. Os calvinistas, João Calvino, John Calvin, lá da região da Suíça, nessa região, as ideias deles avançaram. E quando as ideias deles caem dentro da França, os calvinistas vão ser chamados de huguenotes. Por que eles são chamados de huguenotes? Porque lá tem um líder espiritual, um líder calvinista chamado Hugues. Então, os seguidores de Hugues, huguenotes. Essa é uma explicação. Tranquilo? Dentro da França, que era o quê? Católica, nós temos agora as ideias protestantes. Então vai ter uma briga, um problema ali, uma disputa religiosa entre os protestantes franceses contra a coroa naquele período francesa, que era católica. Problemas. Outro problema que tem na França são as questões de questionamento do poder centralizado na mão do rei. Beleza? São ideias liberais, ideias diferentes. O que o rei vai fazer? Briga, disputas, vários acontecimentos. Ele toma uma decisão. Ele vai falar, peraí, vamos fazer o seguinte, vocês que estão descontentes com a política interna e com a religião interna, vou fazer um convite para vocês. Vou levar vocês até uma terra chamada Novo Mundo, uma terra que não tem dono. Tem um pessoal que fica lá explorando essa terra, mas eles não tomaram posse. Está falando de quem? De Portugal e do Brasil, certo? E eles falam assim, ó, vou levar vocês numa escolta com 3 navios, 3 navegações, em direção aonde? Ao Brasil. E lá vou dar a vocês uma terra. Eu vou dar essa terra e vou garantir, por quê? Vou mandar junto com vocês, colonos franceses, uma proteção militar. Beleza? Com alimentos para fazer o quê? Uma nova fase de colonização francesa. Tranquilo? Lembra? A França não tem colônia e ela vai fazer isso agora. Pegou a ideia? E assim nós vamos ter, nesse período aqui, vou avançar aqui. Carambola. Vou voltar aqui. Nessa fase aqui, aqui, ó, a chamada França Antártica. O que é isso aí? Por que chama França Antártica? Para eles, nós estamos próximo aqui, ó, do polo da Antártica, beleza? Por isso, qual que é o período da chamada colonização? De 1555 a 1567. Está no mapa aqui, 12 anos. Tranquilo? Beleza? Facinho? Então, eles vêm para cá. Por que os franceses vêm para cá? Fuga das questões religiosas, fuga das questões políticas. Quem dá esse aval? A coroa portuguesa, o rei. Falou, ó, eu vou dar essa terra a vocês, vou ajudar vocês economicamente, vou dar uma proteção militar e vocês vão ser colonos da França. Qual a relação que vocês têm que ter com a França? Serem franceses, terem uma relação comercial. E lá, presta atenção, gente, lá vocês vão ter a liberdade política e religiosa. Vocês vão fazer o que vocês quiserem lá. Tranquilo? Desde que nós tenhamos uma relação, o quê? Uma relação comercial e política entre nós. Colonos franceses do Novo Mundo e a metrópole francesa. Beleza? Olha só que jogada política interessante. E onde que eles vão se estabelecer? Aqui, ó, nessa região aqui. Vamos passar para cá, nesse lugar aqui. Tranquilo? E aí eu coloquei a capa de uma revista para vocês, aí, ó, chama História Viva, uma das revistas ligada ao processo do estudo da história. E aqui nós temos um grande rei não, um líder indígena, né, do grupo chamado Tupinambás,
E do lado, sentado dele, nós temos um representante da corte, o senhor chamado aí Vilagnon, beleza? O chamado Nicolás Duran de Vilagnon, cavaleiro da Ordem de Malta, né? Naquele período, cavaleiro poderoso, tá? Diplomata, formado na Universidade de Paris, um cara muito, né, importante, oficial da Marinha Naval Francesa. Ele vai vir para cá escoltando os colonos, tranquilo? Ele que vai fundar a chamada França Antártica, aonde? No Rio de Janeiro, hoje. Vamos avançar aqui, para cá. Muito bem. Dá uma olhada aqui. Essa aqui é a chamada França Antártica. Fica onde? Na bacia de Guanabara. Esse acidente geográfico que você vê nas aulas com o nosso irmão, nosso amigão British. Dá uma olhada aqui. Esse é o mapa, né, de cima, você está vendo aqui. Agora olha o mapa do período que eles vão fazer, o primeiro mapazinho. Quando eles chegam aqui, eles começam a fazer o quê? As anotações geográficas. E aqui nós temos o mapa daquele período, visto por eles. Então, eles vão fazer os desenhos, vão dizer assim, essa aqui é a terra dos Tupinambás, dos Tupis, uma região muito importante para eles aqui. Então, eles vão se estabelecendo aí e vão construindo as suas primeiras, chamadas assim, construções francesas aqui. Esse é o cara, o Nicolás Duran de Vilagnon, grande lugar-tenente aqui na chamada administração naval francesa. Ele que vem protegendo os colonos para cá. Tranquilo? E aqui, quem for um dia lá na região Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, você vai poder visitar aqui, ó, esse forte, o Forte Vilagnon. Eles construíram, tem um pedaço desse forte inteirinho aqui. Foi feita uma recuperação, tranquilo? Assim como nós temos esse forte à beira do Oceano Atlântico, na Bahia aqui, nós temos outros fortes criados no litoral brasileiro. Na nossa cidade, Campo Grande MS, no nosso estado aqui, nós temos um forte também, que é o chamado Forte de Coimbra, beleza? Construído pelos portugueses aqui na região do Rio Paraguai, para enfrentar o quê? Uma possível invasão paraguaia. Tranquilo? Nós temos em Corumbá também, bem pertinho de Corumbá, a construção de um forte da Marinha Brasileira, chamado Ladário, o 6º Distrito Naval, que hoje, por causa desse forte, virou o quê? Uma cidade, a cidade de Ladário. Então, os fortes sempre foram o quê? Uma construção para demonstração do quê? De resistência. E aí, quando os franceses chegam, a primeira coisa que eles fazem é construção de uma proteção para os seus colonos. Aqui, ó, a paliçada, ali o lugar para os canhões. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Muito bem. Esses são os tamanhos. Aqui tem uma imagem, uma gravura da época, de uma missão francesa que foi feita, nós vamos ver aqui, onde os chamados artistas daquele período, Prost, por exemplo, ele vai fazer uma representação daquele período. Olha aqui a população, ó, fazendo, eles dominam aqui a cerâmica, eles criam os animais, olha o papagaio ali, ó. Mas eles também têm algumas características. Olha quando a mocinha está chegando lá, tá vendo? Carregando alguma coisa na cabeça. Olha o que está naquela cerca lá. O que tem lá em cima da cerca? Tá vendo? Vocês viram o que tem lá, né? Então, alguns desses nativos, eles têm um costume chamado de antropofagia, ou seja, eles são canibais, alguns deles aí. Tranquilo? Fácil? Então, olha só, essa é uma típica representação da sociedade dos tamoios, beleza? Os tamoios que vão ser muito importantes no processo histórico aqui. Você viu na imagem passada que ele está sentado, um dos tamoios, um líder, né? Está sentado junto com o grande líder Nicolau de Vilagnon, beleza? Então, eles vão fazer o quê? Uma aproximação, uma amizade, uma troca de produtos. Lembra? Álcool, cachaça, lembra isso aí? Eles vão oferecer para eles espelhinhos e vão ter uma relação com esse grupo de índios que moram na região da bacia de Guanabara. Tranquilo? Os franceses. Muito bem. Os tamoios é uma grande movimentação. Os tamoios é o quê? Uma confederação. E eles têm as suas relações, o quê? De briga entre eles. Existem várias tribos nessa região, os tupi-guaranis. Unidos, eles chamam tamoios. E aqui nós temos uma das mais importantes lideranças, que é a
do grupo dos Tupinambás. Beleza? Então vamos de novo, já estudamos isso, né? Tupi-Guarani, nessa região, são todos os nativos. Cada grupo de nativos pertence a uma confederação, uma pequena comunidade. Tem os tamoios, tem os tupinambás, que fazem parte dos tupi-guaranis. Tranquilo? E aqui tem uma representação. O artista, na época francês, ele apresentou que entre os próprios nativos, eles, quando capturam o inimigo da outra tribo, que estão tendo atritos, eles fazem o quê? O processo do quê? De punição. Ele está amarrado, esse aqui está com um tacape e vai bater nele. Então, nós temos essas relações entre os nativos aqui, beleza? Muito bem. Os nativos são usados para quê, gente? Dá uma olhada aqui. Como mão de obra barata. O que eles vão trazer? Olha só. O índio foi lá na mata e cortou o pau-brasil, tá vendo? Ele fez várias lascas, tirou várias lascas da madeira, porque é mais fácil de carregar, e elas estão sendo levadas. Por que estão levando essas lascas? Principalmente pela cor dela, né, gente? Você sabe que dessa cor sai uma das mais interessantes especiarias, que é a tinta, a tintura avermelhada, beleza? Então, por que esses nativos estão fazendo isso? Porque eles ganham algo em troca, beleza? Olha lá na beira da praia, o que tem ali? Alguns barris. Um desses barris, com certeza, é de cachaça. Outra coisa que o nativo ganhou, dá uma olhada aqui, pendurado na cintura dele, um chamado aqui machado de ferro. E desconhecia o ferro, tranquilo? Então, essas trocas estão acontecendo. Olha na cabeça dos nativos. Tem um nativo carregando madeira e o outro lá trocando algumas coisas. Ele leva a madeira e eles ganham algo em troca. Olha só, o cavaleiro, o francês está com um saco, com certeza trocando por essas madeiras aí. Então, nesse período, os nativos são o quê? Usados como mão de obra, nesse processo de trocas, e também são evangelizados. O que é isso? Eles começam a apresentar a cultura religiosa deles para esses nativos. Beleza? Já estudamos isso aí também, só estou lembrando aí essa fase. Muito bem. Vocês estudaram que nós tivemos 3 governadores, certo? Eu falei que a nossa matéria está dentro do período chamado Governadores Gerais do Brasil, que pega de 1549 até 1572. Nós temos 3. O primeiro chamado Tomé de Souza, o segundo Duarte da Costa e o terceiro isso aqui, Mendes Sá. É durante o período desses 3 que nós temos as invasões. Com a invasão nós estamos estudando agora a invasão francesa. Então eles vão invadir aqui, tranquilo? E esse cara vai ser o que vai expulsar, o último. Então vamos estudar aqui. Coloquei mais uma vez a imagem de alguém, né? Vamos estudar como é que foi essa invasão. Quando os franceses chegam, o que eles fazem? Eles conquistam assim a simpatia dos nativos. Quem são os nativos? Os tupinambás. Esse grupo da confederação aí, dessa grande confederação de índios. Eles trazem eles para o lado deles, fazendo o quê? Oferecendo algumas coisas que eles não têm. Álcool, cachaça, oferecendo condimentos, espelhos, oferecendo facas, machados, você viu. Então os nativos vão ficando do lado deles e não vão ficando mais o quê? Apoiando os portugueses. Então os franceses vão ter do lado deles os tamoios, certo? Tranquilo? Com o passar do tempo, a monarquia portuguesa ficou preocupada com isso. Os franceses chegaram lá e dominaram, fizeram forte, estão chegando com colonos, cerca de 200 colonos. Está errado isso aí. Por que nós perdemos isso? Porque os índios, os nativos, passaram a apoiar eles. É nesse período, então, que vai aparecer um líder espiritual muito importante. Nós já estudamos, lembra? Tem um chamado Anchieta, que é muito famoso, muito importante, o Padre Anchieta, beleza? Que ele vai tentar fazer o quê? Conquistar de novo, reconquistar os tamoios, trazendo eles de volta para onde? Para os portugueses. Então é importante a participação de Anchieta. Já estudamos isso aí. Você já viu isso aí também nas aulas de literatura, certo? José de Anchieta, um líder espiritual que ajudou a fazer o quê? Os tamoios se unirem e
apoiarem os chamados portugueses nessa luta contra os franceses. Eles vão reunir, no caso Anchieta, né, ele reúne todos os chamados, os nativos tupis dessa região, todas essas confederações. Unidos, eles formam o que? O grupo da Confederação dos Tamoios, que vão lutar agora de volta ao lado de quem? Dos portugueses, contra os franceses. É assim que nós vamos ter o começo da derrota dos franceses nessa região do Rio de Janeiro. Tranquilo? Mas não é só isso, né, gente? Mendes Sá, ele vai pedir ajuda para quem? Para a coroa portuguesa. Fala, eu preciso que vocês enviem ajuda. Se vocês não enviarem, nós vamos perder essa terra aqui. Essa terra vai fazer o quê? Ser posse do governo francês. Tranquilo? E ele pede ajuda. E quem vem lá da metrópole portuguesa? Esse senhor aqui, ó, outra imagem. É o Estácio de Sá, primo de Mendes Sá. Ele vem para cá, vai trazer uma série de pessoas aqui, cerca de 300 mercenários, que vão lutar do lado de Mendes Sá, do lado dos índios tamoios. E vão expulsar quem? Expulsar os franceses. É nessa fase que nós temos a chegada deles, vão fundar a Vila de São Sebastião, que você sabe, essa Vila de São Sebastião um dia vai ser o quê? O núcleo da cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Então é assim que eles fazem a expulsão aí. Tranquilo? Fácil? E aí nós temos o Luiz aqui, ó. Se eles forem expulsos, lá na França os caras estão preocupados. Quem está preocupado? Esse senhor aqui. Por que ele está preocupado? A França não tem colônia. E eles tinham uma colônia no Brasil, nas terras portuguesas, e eles perderam. E ele vai ter que tomar alguma atitude. Vão cobrar dele isso aí, certo? E aí, então, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma nova ordem. Não esquece desse nome aqui, ó. Vou botar aqui. Tá vendo? O rei Luís XVIII da França. Ele toma uma decisão. Ele pede ajuda para outro líder, Daniel de La Touche, francês também, né, que vai fundar uma nova tentativa de colonização em terras brasileiras, em terras portuguesas, que vão ficar nessa região aqui, ó. Por que é chamado de França equinocial? Porque nós temos aí a linha do equinócio, lembra? A chamada linha do Equador, lembra disso? Antes chamava linha equinocial. Hoje nós temos a linha do Equador. Então, durante esse período, olha aqui, ó, século XVII, já passaram aqui quase 100 anos, 1612, durante 3 anos, aqui é 615, nós temos uma nova tentativa de fixação de colonos nas terras brasileiras, em outro local. Por que outro local? Nós temos aqui a região do Nordeste, lá nós temos o quê? Nesse período, o processo de fabricação de açúcar. Lembra do processo que nós vamos ter aqui, das chamadas formação dos engenhos? Então eles vêm para cá, porque aqui tem a famosa especiaria chamada açúcar, que deu muito certo nas terras do Nordeste. Beleza? O açúcar é muito caro na região europeia. Além disso, por causa da questão aqui da produção do açúcar nessa região, eles chegam aqui porque essa é uma região fácil de fazer um movimento de volta para onde? Para a Europa. Se você pegar o mapa, né, é mais fácil chegar à Europa do que sair lá do Rio de Janeiro, lá da região sudeste. Lembrando que eles navegam, né? Navegações caravelas. Além disso, eles estão localizados numa região por onde, teoricamente, eles podem chegar na América Central. O que tem na América Central, gente? É um corredor de passagem, é a chamada Terra dos Piratas. Você já ouviu falar disso aí? Você já assistiu aquela série, né? Aqueles filmes Piratas do Caribe, lembra? É a região do Caribe, é o Mar Caribenho. Quem está passando por ali? Os chamados espanhóis. Por que eles passam por ali? Eles têm que sair da onde? Da região dos Incas e levar toda a prata e ouro por onde? Pela região chamada Mar Caribenho. Levar para onde? Para a Europa, levar para a Espanha. Então é nesse período que os franceses vão fazer o quê? Vão atacar essas embarcações, tranquilo? Que tem os piratas e assim por diante. Então você percebeu que a França, nesse período, ela vai tentar fazer uma nova movimentação de domínio no Brasil. Vamos passar de novo?
Eles vão ficar onde? No Nordeste, por quê? É uma região geograficamente facilitada para eles chegar à Europa. Chegar e voltar. Eles vão ficar nessa região porque tem a produção da cana-de-açúcar, então eles têm interesse nisso também. Outra questão geopolítica é a proximidade de se deslocarem navegando até a chamada região do Mar Caribenho e atacar o quê? O inimigo. Quem é o inimigo deles? Da França, a Espanha, que está levando galeões de prata e de ouro. Beleza? Então é feita essa tentativa. E assim eles vão fazer esse movimento, nós vamos ver agora. Quem vai fazer? Mais uma figura aqui, ó. É o, pode escrever errado ali, Daniel de la Touche, beleza? Nós temos um busto muito importante. O que é um busto? É só a metade do corpo, igual eu estou aparecendo aqui, é só a metade do corpo. Esse busto está na frente do Palácio do Governo hoje, na cidade de São Luís, em homenagem a ele, porque eles fundaram uma colônia na região de São Luís, que hoje é a capital dessa região do Maranhão, certo? Vocês conhecem isso aí, beleza? Tranquilinho aí? Então está aqui, ó, busto de Daniel de la Touche, senhor de Ravardière, fundador da capital São Luís de Maranhão. Por que chama São Luís? Em homenagem a quem? Ao rei Luís XVIII da França. Tranquilo? Que nós estudamos presta atenção, em reformas protestantes, que ele vai ser o famoso São Luís canonizado pela Igreja Católica. Olha, por isso que essas pessoas são importantes para esse período. Eles fazem história? Não, eles são colaboradores do processo histórico. Mas naquele período eles centralizam o poder, não é verdade? Então vamos avançando aqui. Ó. Então Daniel de la Touche, durante 3 anos, ele vai ser responsável pela tentativa de uma nova colonização francesa. Muito bem. E aí eu coloquei o comércio açucareiro. Esse é um dos objetivos. Você está vendo aqui, essa é a cana-de-açúcar. Quando você toma uma garapa, você está na fazenda, faz uma garapa, ou aqui na cidade, ela sai aquele puro mel, na verdade, aquela coisa bem doce, que depois, purgado, né, ferventado, vira o quê? Melado, vira rapadura ou a cana-de-açúcar. Se você quebrar, esmigalhar, vai virar o quê? Aquilo que você conhece como açúcar mascavo. A cor dele é meio marrom, né? Essa é a cor original, certo? Ele só fica branquinho porque coloca o quê? Um pouco de produto comum, já chamasse de soda cáustica, para ficar branco. Tranquilo? Então, o interesse dele é nessa movimentação aqui. Então, São Luís do Maranhão, capital nessa região, vai ser a primeira fundação, a primeira colônia dos franceses. Ela vai fazer uma ligação com Belém, beleza? Belém, mais ou menos assim, uns 500 quilômetros de distância, eles começam a fazer essa ligação. Lembra que Belém também é uma região muito importante, porque tem muitos engenhos de açúcar. As Antilhas ficam onde? No Mar Caribenho. Nessa região eles têm interesse no quê? Em fazer aquilo que vocês conhecem de impedir as chamadas passagens dos navios. Lá nas Antilhas, eles vão criar algumas feitorias ou novas colônias na região para fazer o quê? Ataque às embarcações que estão saindo da onde? Dos Incas, e roubar todo o mineral que está sendo passado por ali, beleza? Então, a proximidade. Guiana Francesa, o que eles vão fazer? Daqui a pouco, eles vão fazer uma nova base, uma colonização onde? Lá nas Guianas Francesas, aonde eles estão até hoje. Ninguém tirou eles dali. Outra movimentação dos franceses nesse período vai ser onde? Nos Estados Unidos, lá na região da Louisiana e subindo um pouco, aí você sabe, aí, né, em Quebec, lá na região do Canadá. Então, essas aqui que eu estou apresentando para vocês são as primeiras colonizações francesas. Ó, São Luís do Maranhão, eles vão perder. Belém, eles vão perder. As Antilhas, eles perdem também. Onde que eles continuam? Só na Guiana Francesa. Beleza? Louisiana e Quebec, depois eles vão perder ou vão vender para os Estados Unidos. Quebec, principalmente, vai ser vendido aí. Tranquilo? Hoje você sabe que nós temos aí uma história dos franceses que não foi muito boa no processo de montar uma colônia. Tranquilo? Eu coloquei todas elas aqui e falei de uma maneira geral um pouco sobre todas elas.
nessa fase aqui, gente, tá bom? Lembra, quando nós estudarmos, quando você estiver no segundo ano, for estudar com o professor de história de lá, você vai estudar que os franceses vão chegar na África, lá no século XVIII, e também vão ter o quê? Algumas colônias ali. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Muito bem. Esse videozinho não deu certo, mas eu coloquei ele aqui de volta. Ó. Então vamos assistir esse videozinho que é interessante. Recomendação para vocês assistirem, beleza? Resuminho bem fácil aqui, ó. Olha o nome do filme. Vermelho Brasil. Se vocês puderem, assistir esse filme. Olha a data aqui. Esses são os franceses. Ó, a Baía de Guanabara. Esse aqui é um português que já morava aqui, certo? Olha o comércio que eles estão fazendo. Lembra daquelas caveiras que estavam lá na cerca? Lá? Olha o forte que eu falei para vocês, Forte de Vidanhon. Olha os protestantes chegando. Lembra que eles são protestantes, hein? A maneira de se vestir, ó. Eu coloquei aqui para vocês verem. Se vocês puderem assistir depois, esse filme, que é interessante, ele fala sobre o processo de colonização dos franceses. Tranquilo? E aqui você estudou que os tamoios expulsaram os franceses dessa região do Rio de Janeiro, passou um tempo, depois foram para onde? Para a região lá, na chamada área nordestina. O que vai acontecer? Os franceses, aqui nós temos um rei francês, ó, Manuel I Venturoso. Esses reis, eles vão expulsar também esse grupo que está na região do Nordeste. E o que os franceses vão fazer? Eles vão abandonar o Brasil e vão para onde? Para a colônia que eles estão montando, a Guiana Francesa. Tranquilo? Então, essa é a passagem dos franceses nesse período. Eles deixam duas obras importantes que você não pode esquecer. Para a geografia, para a literatura, para as artes, que são o quê? A fundação ali da região do Rio de Janeiro e a fundação ali de São Luís, capital do Maranhão, um pouquinho de coisas também em Belém do Pará, beleza? Então essas fundações, essa é uma tentativa fracassada de fazer uma colônia francesa no Brasil, beleza? Assista esse filme, é muito legal aí. Tranquilo? A matéria avança. Agora nós temos o quê? Uma nova tendência de invasão. Quem vai invadir aqui são os chamados holandeses. Para isso a gente tem que olhar essa história aqui. Presta atenção. Nós temos um rei lá na região de Portugal. Aqui, ó, um rei, Manuel I. Passou um tempo, ele vai ter um herdeiro, João III, o piedoso. João III vai ter o quê? Um filho, que é esse aqui, ó, D. Sebastião, o rei menino. Tudo bem. E esse rapaz aqui tinha um sonho de fazer o que? Grandes conquistas militares.
Olha, desde pequeno ele é criado para ser um grande conquistador. Olha, ele está vestido com uma armadura, com o seu cão. Só que tem um detalhe, Portugal não tem mais nenhum tipo de guerras como os chamados famosos aí, né? É, árabes, lembra? Os islâmicos. Eles já foram expulsos de Portugal, foram embora, retornaram. Não tem mais cruzados, já foi feito a Guerra da Reconquista, já estudamos isso. E esse rapaz aqui, ele vai ter, olha só, uma regente. O que é isso? Pessoas que cuidam dele. Então tá aqui. Ele vai ser ligado por quem? Catarina da Áustria. Por que ela é regente dele? Lembra, nós já estudamos, já falei para vocês que nessa fase os casamentos entre as casas reais aconteciam para que ninguém perdesse o poder. Eles continuassem com o poder nas mãos deles. Tranquilo? Então tem ligações aqui, ó, com a Áustria, com a Rússia, naquele período, um lugar, a Prússia, com Portugal. As casas reais se casavam. O casamento era encomendado. Fulano de tal vai se casar quando tiver um filho com a rainha que vai ter um filho lá em tal reino. Era assim que funcionava. Os casamentos encomendados. Já estudamos isso na aula passada, quando Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela. 2 reinos que se uniram e uniram outros reinos em torno para formar o quê? Um reino forte. Para expulsar quem? Os islâmicos. Da onde? Da região da Espanha. Tranquilo? É assim que acontecia. Muito bem. Depois nós vamos ter aqui, ó, o filho dele, o chamado Henrique I, que era o quê? Cardeal. Certo? Ele, quando morre aquele outro rei, assume esse aqui, mesmo sendo cardeal, porque ele já não tem filhos. E aí nós vamos ter uma outra figura, Dom Sebastião o Desejado. Esse é outro. Esse aqui, Dom Sebastião, ele tem as mesmas heranças do seu chamado avô, né? Vamos chamar assim o avô dele, Dom Sebastião, aquele lá, o menino, o rei menino. O que ele precisa nesse período? Satisfazer o quê? As suas ânsias de glória, de batalha, de conquista. Então ele vai preparar o seguinte, uma grande quantidade de 6 embarcações, tá? As caravelas, vai pegar uma grande quantidade de um exército, e ele vai ter um exército particular dele, né? A chamada Guarda de Dom Sebastião, 200 soldados. E eles vão partir em direção onde? Ao mundo asiático. O mundo asiático, por ele chamado de Índias. Qual parte do mundo asiático? A região da Península Arábica. Então eles vão partir para o mundo árabe, para o mundo islâmico, porque lá estão o quê? Os chamados inimigos da coroa portuguesa, os inimigos da coroa, vamos chamar assim, da Igreja Católica. Portugal católico aí. E ele vai para essa região. Só que tem um detalhe. Nessa região, ele vai encontrar o que? A derrota. Olha aqui, ó. Nós temos uma grande derrota, a Batalha de Alcácer-Bir. Beleza? O que acontece aqui? O rei, ele vai enfrentar os islâmicos estão fortes e poderosos nesse período e vão eliminar o exército dele. Tem uma lenda que diz o seguinte, que vai ter uma tempestade muito poderosa de areia, tá? Que vai fazer com que aquele rei e os seus soldados, a sua chamada guarda particular, aqueles 200 soldados, desapareçam. Tranquilo? Sumiram. Isso vira uma lenda. Que um dia esse rei ele vai voltar para salvar o quê? Aqueles que acreditam nele. Moral da história. Esse rei morreu, só que tem um pequeno detalhe histórico. Ele não deixou filhos, herdeiro. Ninguém vai agora ocupar a chamada coroa portuguesa. Lembra, Portugal, uma região forte, rica e poderosa que tem várias colônias no Novo Mundo e na África, certo? Beleza? Ali na África. Então, Portugal está sem o quê? Sem rei. Como é que fica isso aí? Quem que vai ocupar agora a coroa? É nesse período que vai começar uma nova matéria. Olha aqui, ó. Nós vamos ter a chamada União Ibérica, de 1580 a 1640. O que é a união? Quando tem isso aqui, ó. 2 regiões se unem, 2 pessoas se unem. A chamada uma associação. E você está vendo que essa união aconteceu onde? Na parte ibérica. Onde está o quê? Portugal e Espanha. Quem está sem rei?
Portugal. Quem tem rei? Espanha. Lembra que nós estudamos que um dia o reino de Portugal foi uma concessão territorial dado por onde? Pela Espanha. Então a Espanha tem uma relação aqui, ó, de domínio, uma herança de conquista e tem uma relação de afinidade com eles aqui. É nesse período que o rei da Espanha vai falar assim: eu tenho direito a assumir essa coroa, porque nós temos o que? Uma ligação aqui. Vamos ver como é que ficou isso aí. Dá uma olhada aqui. Nós temos uma disputa nesse período. Deixa eu até avançar aqui. Dá uma olhada aqui. Nós temos aqui, então, a dinastia de Habsburgo. O que é isso, Habsburgo? É uma dinastia onde é comandada por esse senhor aqui, ó. Vou aumentar a imagem aqui, tá vendo? Esse aqui. Esse é o rei de todos os 38 reinos da chamada Alemanha hoje. Como é que se chamava esses 38 reinos aí, que tem uma ligação? É chamado assim, ó, Sacro Império Romano Germânico. Beleza? Quem comanda é esse rei, ele comanda os 38 reinos. E ele fala assim, não, eu tenho direito também. Eu tenho direito porque nós temos uma ligação aqui, ó, das casas reais. Quem também quer isso? O outro rei. Esse aqui, ó. O rei da onde? Da chamada Espanha, o chamado Filipe, da dinastia filipina. Então nós temos uma disputa entre dois reinos, o Sacro Império Romano Germânico e da Espanha, para ocupar o lugar que pertenceu ao chamado Dom Sebastião o Venturoso, que perdeu a vida, desapareceu na Batalha de Alcácer e que deixou o quê? A chamada região de Portugal e todas as suas colônias sem um líder político. Tranquilo? Quem vai comandar, você já estudou, é esse aqui, ó. Nós temos aqui a bandeira, geografia, lembra? A bandeira da Espanha vai comandar o quê? Essa aqui, ó. Essa outra região aqui. A Espanha, então, aqui vai disputar com quem? Vai disputar com a chamada ligação dos Países Baixos. Olha o que eu escrevi para vocês aqui. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aliados portugueses, independente da Espanha em 1588. Quem é aliado dos portugueses? Esse grupo aqui, ó. Todo mundo conhece essa aqui. Essa bandeira é a bandeira na época chamada dos Flamingos. Flamengos. Ou hoje, holandeses. Beleza? Por que eles são parceiros? Portugal e Espanha são parceiros. Simples. Porque eles têm uma relação comercial com a cana-de-açúcar. Na verdade, com o açúcar. Vamos ver daqui a pouquinho aí. Tranquilo? Então, a Espanha tem atritos com quem? Com a chamada região aqui da Companhia das Índias, que era a representação da Holanda. Muito bem, vamos avançando aqui, ó. Qual que é a relação entre Portugal, a colônia Brasil, que é a nossa matéria, e a chamada a Companhia das Índias? Quem é a Companhia das Índias? Companhia é uma série de navios que fazem o processo de levar e trazer produtos. Eles não fazem nenhum tipo de fabricação. Eles transportam. Quem é que é a Companhia das Índias? Uma companhia de transportes que leva produtos e traz produtos. Quem é o dono dessa companhia? A Holanda. E a Holanda, ela representa um grupo de, vamos chamar assim, de pequenas monarquias, cidades independentes, que são os Países Baixos. Tranquilo? Então, nesse período, os Países Baixos se uniram e falaram assim, pensaram entre eles, nós não temos colônias como quem? Portugal e Espanha. Mas nós temos o quê? Nós temos o conhecimento da navegação pelo mar. Então, vamos levar os produtos e trazer os produtos. O que nós vamos oferecer para Portugal? Ir lá no Brasil, pegar os produtos deles. Qual o produto que nós queremos dele? O açúcar. Nós vamos trazer o açúcar e fazer o quê? Vender o açúcar na nossa região. Qual que é a região deles aí? Holanda. Beleza? Eles vão distribuir o açúcar português, brasileiro na Europa. Fácil? Portugal vai fazer isso por quê?
Porque eles são uma companhia de comércio, eles vão emprestar dinheiro. Olha, ó, financiamento para a produção do açúcar no Brasil. Tranquilo? Então, lá no Brasil, eles vão fazer o açúcar em pedaços, eles vão ferventar, vai virar aqueles pães de açúcar, pedras de açúcar. Caramba, alguém aqui derrubou.